questão das estruturas tempo-imagéticas, né, nós temos mentalmente na nossa psique o que a gente recebe pela educação, o que a gente recebe pela família, o que a gente recebe pelos nossos gostos televisivos, de musicais, enfim, pelas nossas vivências, enfim, né, pela nossa interação com o mundo, enfim, né, sendo que a educação geralmente é o que menos gruda na nossa psique. Enfim, né, não sei se você tenha trabalhado a vida inteira com o que você foi educado, enfim, né, é o que menos gruda. Então, nós temos aí bem claro isso quando a gente usa a palavra moderno de forma incorreta. Porque moderno, né, no sentido histórico, né, é tudo aquilo que é do século XVI, o final do século XV, até o final do século XVIII, idade moderna. Enfim, né, modernismo, enfim, né, seria esta etapa, né? Porque a palavra moderno é a palavra que é um uso filosófico, político, sociológico, antropológico, histórico, que caiu no uso comum. Enfim, né? Mas né? Enfim, né? Enfim, né? Então, né? Não é um termo de uso popular, assim como a revolução também, né, era um termo da astronomia que caiu no uso popular e virou sinônimo de revolta, batalha, enfim, de guerra, enfim, de vamos tomar o poder e fazer uma revolução, que na verdade era um termo da astronomia. Enfim, né? Enfim, né? Então, quando a gente vai olhar uma coisa, na casa, a gente tá visitando a casa do vier visitar aqui minha casa, aí vieram assim, olha só esse livro aqui, ó. Barão de Munchausen, um brasão, capa aqui meio danificada assim, né? Vai ter sempre alguém que vai falar assim, esse livro aqui velho? Por quê? Porque tá com as danificadas aqui. Esse livro é de seu pai, do seu avô? Né? Por quê? Porque tem um brasão nele. Enfim, né? Pode ter alguém que pense isso, não é que vai ter, entendeu? Tô dando exemplo. Por quê? Por que a pessoa associou isso? Porque ela associou a encadernação, os danos da encadernação, a figura da capa com brasão, com o que ela pensa que seja um brasão, que é um símbolo de idade média. Enfim, então ela vai imaginar que é coisa do meu avô, coisa do meu pai, do meu bisavô, enfim, né? Que esse tipo de encadernação deveria ser hoje mais brilhante, né? Que a capa fotográfica, enfim, né? Enfim, não ser assim, com essa cara assim, mais feita para parecer uma coisa antiga, quando ele é um livro de finais do século XX, anos 90. Enfim, né? Então, por que faz isso? Porque a nossa mente configurou que essa relação, conexão com o brasão é uma coisa medieval. Enquanto existem famílias nobres até hoje, enquanto as marcas de empresa nada mais são do que brasões das empresas, símbolos das empresas, enfim, né? Enfim, e os nossos ícones não deixam de ser também brasõezinhos de procedimentos dentro dos nossos softwares, enfim, né? O carimbo da carta, a sinalização da rua não deixam de ser brasões também, enfim, só que a gente não tem essa consciência de que isso tudo é parte de um mesmo modelo de representação que começou lá nas sociedades totêmicas, lá no Paleolítico, enfim, evoluiu para civilizações com hieróglifos, com pictogramas, ideogramas, enfim, e chegou a nós, porque esses são cronótopos, né? Essas estruturas, esses cronótopos que são essas estruturas da língua que nos permitem a identificação do tempo e do espaço de um conceito, né, sofreram várias distopias. Então, quando a gente vê um brasão, a gente já pensa em Idade Média, por causa que houveram várias distopias que retiraram os brasões do mundo antigo no nosso imaginário social e cultural e os deixaram na Idade Média, porque a Idade Média também foi bastante traumática para a civilização humana.
enfim, né? Com várias guerras, Inquisição, cruzadas, enfim. Então isto aconteceu nos nossos ancestrais, aconteceu nas escolas ancestrais das nossas escolas, nos partidos políticos, nos grupos políticos ancestrais dos nossos partidos políticos, né? Aconteceu no nosso idioma ancestral do nosso idioma atual, né? Enfim, e ficou ali guardadinho para quando que a gente pegasse um livro com a capa, com o brasão, a gente já associasse a Idade Média. Mesmo que o Barão de Milhouse também não fosse da Idade Média. Enfim, né? Enfim. Aí, vou mostrar aqui os livros que é mais bonitinho. Enfim, temos essa questão. Então, eu acho que eu já expliquei um pouco dos cronótopos, das questões das distopias, que são as alterações culturais, enfim, né? E na questão da semiótica, dialética, né? Nós temos aí que a semiótica ser os processos de interação e de dinâmica da construção de um conceito dentro de um idioma, enfim, dentro de uma cultura, né? Porque a semiótica hoje em dia é usada também para várias áreas do pensamento, né? Da psicologia também, enfim, né? Digamos assim, as questões de conceitos e de interações, de dinâmica, de funcionamento, enfim, né? De formação da língua, né, que é a base, eu estou me exprimindo deste modo com essas palavras por causa da minha língua tem essas estruturas de cronótopos que me permitem definir e essas estruturas linguísticas, enfim, essas semânticas, simbológicas, que me permite falar assim, né? Provavelmente, se a gente for transliterar uma comunicação semelhante de um falante de coreano, de um falante de mandarim, outro dia mesmo eu traduzi transliteralmente ali no Facebook, uma conversação entre amizades de Facebook que são do Extremo Oriente, né? Enfim, e apareceu tipo coisas assim, né? Tipo assim, o cara falando de peixe, o outro fala assim, pão fatiado com estrelas, não é assim que falou, entendeu? Mas assim, né? Assim, o outro dá uma gargalhada, muito arroz, enfim, né? Enfim, fala outra coisa, porque o Facebook é burro, entendeu? Ele não entende, ele não consegue traduzir a semântica simbológica, entendeu? Ele não consegue pegar aquele conjunto de expressões e traduzir. O Google, nesse ponto, ele é mais inteligente, no Google Translator. Enfim, né? Enfim, então, eu sei porque eu traduzi uma obra com ele e eu tive que corrigir muito pouca coisa. Enfim, né? Aí, enfim. Então, aí nós temos essa questão de que a percepção da língua vai ser diferente se levada transliteralmente. Mas aquela mesma pessoa que está falando essas coisas que nós estamos traduzindo ali, não estamos entendendo nada, entendeu? Graças à tradução do Facebook. Enfim, né? Está falando a mesma coisa que eu falaria se eu tivesse entendido. Enfim, né? E talvez, né, ele traduzindo o meu idioma não consiga. Porque, por exemplo, no português eu posso falar eu estou aqui e aqui eu estou. Isso aí qualquer pessoa vai entender como é uma coisa. No chinês, no mandarim, que eu estou fazendo um curso eternamente, de básico, não tem como fazer isso. Se a pessoa fala lá, o axé, qualquer coisa lá, enfim, né, o eu sou, qualquer coisa lá, enfim, né? Não sei se a pronúncia está certa, hein, gente? Enfim, são 5 tons de mandarim. Enfim, né? Não tem como ela pegar a palavra final e colocar invertendo o verbo, porque o chinês não vai entender isso. Entendeu? Não vai entender. Né? A mesma coisa também outra questão, os celtas antigos, os druidistas, eles não tinham representações físicas para os deuses. Então, quando o cara pensava na deusa Morrigan, ele já fazia conexão linguística do Morrigan com mar, no irlandês antigo, né? E pensava uma força natural, uma coisa mais xamânica, mais espiritualizada, mais conexão cósmica, holística, enfim, em torno daquele conceito que era Morrigan no panteão, que virava 3, que virava Bacá, Raimaimá, a Nemaim, enfim, né? E ainda pensava 3
misturado com o quarto, que era ela mesmo, sendo os três, enfim, ao mesmo tempo, enfim, então um conceito complexo. Aí chegou os romanos, falaram assim, esse povo é ateu, né? Não tem representação para os deuses deles. Aí fizeram as estatuetas e acabaram com essa viajação psicodélica do druidismo. Enfim, né? A questão do tempo também, né? Geralmente os povos que não têm tempo, que não têm tempo na questão dos cronótopos, eles não têm a configuração de tempo, geralmente eles também não têm a definição de espaço. Tipo o Bosquímano do Kalahari, que não tem a noção de tempo e também não tem a noção de fronteira, de território, não tem a noção de propriedade, enfim, né? Então, os celtas antigos, os irlandeses antigos, eles não tinham a noção de propriedade. Até hoje, na língua irlandesa, não existe o verbo ter e haver, né? Se você fala assim, eu tenho uma namorada, você tem que usar, eu estou na minha namorada está em mim. Enfim, em irlandês gaélico, irlandês hoje, no século XXI, eles têm que fazer isso, porque eles não têm o verbo ter e haver. Enfim, né? Então, para eles terem essa noção de propriedade, eles tiveram que alterar conceitos da língua deles, sofrer uma distopia da língua deles, para poder eles terem propriedade ou terem um pronome de meu, minha, enfim, na língua deles, enfim, né? Não que o namorado e a namorada sejam propriedades, enfim, mas é porque na nossa língua isso é associado à propriedade, enfim, né? A deles não, eles não tinham isso, enfim, e provavelmente eles também não tivessem noção de tempo, porque eles mediam o tempo pelas luas. Então eles não iam pensar assim, ó, vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar um hidromel no sábado. Não tinha como o Celta falar isso. Ele podia falar assim, vamos tomar um hidromel na festa que vai ter na próxima lua. Aí o outro entendia, eu olhava lá no céu, lá assim, a lua tá ainda, o reloginho é a lua. Não, ainda a lua ainda não mingou para ser a lua minguante. Enfim, festinha da lua minguante, é da lua minguante, né? Enfim, né? Então, marcar a lua, depois chego lá e não tá lá para tomar o hidromel. Enfim, como é que fica? Enfim, então, é isso daí. Então, aí ele tinha que pegar o reloginho na natureza para ele medir tempo, porque não tinha calendário, não tinha relógio mecânico, não tinha o relógio de sol, enfim, daí afora, né? Embora o relógio de sol seja uma coisa bastante antiga também, com Eratosthenes, né? Enfim, né? Então está aí explicado. Assim, acho que eu vou precisar da parte 2 também, né, gente? Né?